Se você quiser passar da arrebentação de 1 milhão para 10 milhões, para 5 milhões, você vai ter que organizar um time. Se você não organizar um time, se você não treinar o teu time, se você não fizer, você não vai expandir. Não vai dar certo. Você vai perder dinheiro todo dia. Qual que é a ideia desse vídeo? É a gente fazer uma espécie de reunião. Tá. Então nós vamos trocar ideias sobre conteúdo. Eu tô com uma dúvida do meu conteúdo. Eu sou um marqueteiro velho, raiz, já de um monte de coisa. E tu é a juventude. Tu é essa nova geração que vem pra cuidar de social media. Ok. E a gente tá com problema no conteúdo. Eu não tô conseguindo fazer conteúdo da forma correta. Não tá me dando o engajamento que eu gostaria. Eu acredito que eu consigo fazer isso pros clientes, mas não tô conseguindo fazer pra mim. A maior parte desses empresários que eu trabalho, que eu converso, que eu troco ideia, que eu ali no BNI ou em qualquer grupo, inclusive no G4, nos networks que a gente vai, é justamente essa galera. Eles não estão mais atrás de diquinha. 3 formas de fazer um post. Olha só esse carrossel, olha esse gancho. Sabe? Lógico, isso é importante, isso também chama atenção. Talvez eu precise ajeitar a forma como eu tô falando. Todo cara que eu vejo na internet, ele tem um jeito de falar que é diferente. Às vezes o cara tem um trejeito, às vezes é a voz, né? O cara muda um pouco a voz pra falar na internet, justamente pra atrair a atenção. Porque, de alguma forma, isso faz o cara pensar um pouco nessa parada. Pô, o que esse cara tá falando assim? Não dá nem pra entender o que ele fala, mas a pessoa fica curiosa. Às vezes é isso também. Sim, é o personagem que a gente fala. Mas eu posso me tornar um personagem. Eu só preciso saber como é que ele tem que ser. Mas esse é o ponto. Você é um personagem já. Você é o careca do marketing. Mas o careca do marketing pode falar de um jeito diferente. Ele pode ter bordão diferente. Ele pode... Beleza. Eu acho que falar de um jeito diferente... Eu não tô dizendo que isso isoladamente vai resolver. Não, sim. Mas eu tô falando, pensando em você. Eu acredito que não seria essa fala diferente ou... Mas por que não? Se for interessante pra atrair o público certo, eu posso falar de um jeito diferente. Não, beleza. Eu posso impostar a voz, eu posso trocar algumas palavras. Tinha o cara, o Adoniran Barbosa, por exemplo, que foi um grande cantor do Brasil. E ele ficou muito famoso com músicas que ele trocava algumas. Então, Tiro ao Álvaro, ele fazia. E aí a galera pergunta, pô, mas por que tu fala errado, né? Porque ele era inteligente demais, ele não escrevia errado. Mas ele falou, pô, mas tiro ao alvo todo mundo sabe o que é. Agora quando eu faço tiro ao Álvaro, chama atenção. Olha a sacada desse cara. Marketing puro. Se for necessário agir de um jeito diferente, falar de um jeito diferente, pra atrair a atenção da galera, pra poder ensinar eles de forma correta, como é que tem que ser o marketing, como é que tem que ser venda, eu faço, não é problema. Eu acho... Pelo menos desde quando você começou, eu sempre vi você mais como, não falando, claro, falando para empresários, mas o seu público-alvo ser o pessoal que tá começando ali. Igual o pessoal brinca muito no Clube da Copa de, o Jason não é um chefe, é um pai. Tu tá ali, mas o público-alvo agora é empresário. Mas esse negócio que tu falou do conteúdo faz sentido. Pô, tu tá entregando muito conteúdo. É muita coisa. E talvez não seja isso que vai ser atrativo, interessante pro WhatsApp. Então, às vezes esse é um problema mesmo pro Instagram. Às vezes é um problema mesmo, entendeu? É um problema mesmo. O negócio é achar o teu formato criativo. Tem formato criativo que funciona. Tem estilo de falar, tem estilo de editar, tem muita coisa. Eu não posso depositar todas as minhas expectativas e esperanças em achar o formato, porque daí eu vou ficar testando o formato. Isso gasta dinheiro. Para um empresário, por exemplo, qual que é o maior problema? O maior problema é que ele ouviu falar de algumas coisas no Instagram e aí ele acha que ele vai fazer um vídeo, esse vídeo vai viralizar e ele não vai precisar fazer mais nada. E aí ele se frustra completamente. Por quê? Porque não é assim. O negócio talvez que você possa fazer, se você não tiver tua cabeça por muito intelectual e não conseguir resumir, é você gravar um áudio pro chat do conteúdo que você quer fazer e falar pra ele resumir aquele ponto e deixar mais interessante, pra ele te dar bullets de como trazer isso. Cara, mas será que o problema não é que eu tô na rede errada? Por exemplo, assim, esse vídeo vai ser o primeiro vídeo do meu canal do YouTube. É esse tipo de conteúdo que eu gostaria de assistir. Mas não quer dizer que eu vá ter público pra fazer isso. Talvez não tenha, talvez seja ruim. Mas eu gostaria de ver mais coisas como essa. Eu gostaria, né? E é o que eu gosto de ver ultimamente, é isso que eu gosto de ver. Eu fui ver a visita do cara do G4 lá na V4. Eu quis ver como é que eram os bastidores da empresa do cara. Esse tipo de coisa eu acho que é o que o empresário deve. Se ele não tá vendo, é porque ele é burro, porque ele deveria estar vendo isso. Exato, mas será que... Ele não é burro. Será que ele tá vendo isso? Será que ele se interessa por isso? Ou a cabeça dele tá tão, tipo... Eu só quero resolver. Me dá uma dica que eu quero resolver. Isso. Pois é, mas não vai. Mas esse é o ponto. A gente não precisa, talvez, atrair esse empresário. Pensa na fatura 1 milhão por ano.
com recreação infantil. Só que ela estagnou. Ela sabe que ela precisa resolver, só que tem tanta coisa ali que ela... Eu entendi, mas aí a gente tá falando de uma questão também, que é a questão de você aprender a delegar a parada. Se você quiser passar da arrebentação de 1 milhão para 10 milhões, para 5 milhões, você vai ter que organizar um time, não tem como chegar longe disso. E um empresário que tá no mercado hoje, que é o cara que eu quero falar, que é um cara que já fatura mais de 50 mil por mês, e ele pode chegar a mais... Ele sabe disso? Não, se ele não sabe, ele precisa entender. Ele vai ter que tomar uma decisão. E o maior problema é que muitos deles não conseguem tomar essa decisão porque o modelo de negócio é ruim. Por quê? Porque não dá margem. Então imagina o seguinte, imagina que se você tem você tem um restaurante e no final te sobram 20% do que você fatura. Se você fatura 100 mil, no final vai te sobrar 20 mil reais. 20 mil reais seria o lucro do empresário, tá? 20 mil reais pra um cara que tá trabalhando todos os dias, 14 horas por dia, com problema com lei trabalhista, com problema de imposto, não compensa. E o cara desiste, ele fala assim, cara, quer saber? Compensa mais eu achar um emprego num lugar que me pague 15 mil e eu trabalho de segunda a sexta com feriado, com férias, do que eu continuar fazendo isso. E aí o cara desiste. E não é esse povo que a gente quer atrair. Eu quero atrair esse cara se ele estiver disposto a perceber isso antes de chegar no nível da frustração. Porque se eu não conseguir ensinar pra ele, olha só, eu já entendi o que você pensou e eu já vivi isso aí. Se você não organizar um time, se você não treinar o teu time, se você não fizer, você não vai expandir. Não vai dar certo. Você vai perder dinheiro todo dia. E como que ele percebe isso? Não tem que ter alguém pra chegar e falar, escuta só. Tem que ter alguém pra falar. Mas ele tem que querer escutar. Porque se o cara ficar só buscando videozinho engraçado, coisinha que faça ele... Cara, ele não vai. E assim, ó, eu conheço bastante empresário. Já faz um tempo que a gente tá fazendo essa lida aqui na cidade, na região. Lógico, todo mundo gosta de dar risada, todo mundo gosta de piada e tal. Mas quando a gente senta pra conversar com essa galera, os problemas são muito parecidos. É problema de venda, time de vendas, o marketing não tá funcionando como ele gostaria, só que na maioria das vezes ele não sabe nem o que pedir pro marketing. Então assim, eu contratei uma menina pra cuidar da social media, mas não tá funcionando. Aí eu pergunto, mas por que não tá funcionando? Aí ele fala assim, cara, não sei, parece que a coisa não anda, eu tenho que ficar dizendo pra ela o que ela tem que fazer. Eu falei, peraí. Como assim, velho? Aí ele falou, não, eu contratei uma menina, aí eu tenho que ir lá e ficar aprovando os conteúdos dela. Aí eu tenho que ir lá e ficar dizendo pra ela o que ela tem que postar. Aí eu tenho que ir lá e... Eu falei, sim, mas tu esperou o quê? Tu achou que ia acontecer o quê? A pessoa que mais entende o teu negócio é tu, é esse cara. Então, como é que esse cara, ele acha que ele vai conseguir terceirizar essa parada e nunca mais olhar pra isso? Dá pra fazer um conteúdo sobre isso. Só que é um conteúdo mais... Eu não sei como chamar a atenção dele pra ele ouvir isso, mas isso é o que mudaria o jogo dele. A gente começa a chamar a atenção dele falando o que ele quer escutar. Beleza, mas isso é marketing, isso é maravilhoso. Eu te vendo o que tu quer e... Não, tu acabou de falar. Entrega o que tu precisa. Uma das maiores dores do empresário é que ele contrata alguém e ele reclama de, daí eu tenho que ficar ensinando tudo. O gancho pode ser esse. Se você tem que ficar ensinando tudo pro seu próprio marketing, vem aqui que eu vou te falar um segredo. 3 dicas pra isso não acontecer mais. Começa dando, não sei, mas alguma coisa nesse sentido. Eu falo o que ele quer escutar, dou um passezinho e depois eu entro com a realidade. Só que de uma forma mais rápida, mais condensada e dinâmica. Que não seja algo denso, que o empresário não saia dali com a cabeça tipo, meu Deus do céu, eu não quero mais ver porque isso eu tenho que pensar muito e vai ser chato e eu não quero pensar nisso agora. Mas algo mais assim. Mas olha só, eu preciso que você entenda, eu concordo com o que tu tá falando, mas eu preciso que você entenda algo que a maioria da social media não entendem. As pessoas que cuidam de conteúdo não entendem, que é o seguinte, o filtro do que é bom para o meu público não pode ser o gosto de vocês para conteúdo. Então, quando o argumento para um empresário é mas isso não vai chamar atenção, o empresário não entende. Por quê? Porque na cabeça dele aquilo chamou a atenção dele. Ele acha que aquilo é bom. E eu não tô dizendo que é. Eu tô dizendo que ele tá certo. Mas eu tô dizendo que o ponto é que se ele é o cara que mais conhece do negócio dele, mesmo que ele não saiba quais ferramentas, quais elementos ele deve usar... Ele tem um ponto. Ele tem um ponto, exatamente. Então, por exemplo, imaginar que a gente vai criar um conteúdo aqui que é assim. A sua agência de marketing não vai funcionar e a culpa é sua. Isso é um bom gancho? É atrativo? O cara for dono de uma agência, bem... Se o cara for dono de agência, ele vai ficar puto. Mas se ele for dono do negócio, ou esse foi o maior erro que eu cometi quando eu contratei uma agência, ou tipo, esse foi o maior erro que eu cometi na minha empresa até agora. E aí eu falo que o maior erro foi eu tentar terceirizar a responsabilidade do comercial pra alguém. Isso é um gancho? É um bom gancho? Na tua opinião, isso é um bom gancho? De algo que eu assistiria? É um bom gancho? Eu não assistiria um conteúdo assim.
Exato, mas tu não é o público-alvo. Sim, exato. E esse é o problema, na minha opinião, esse é o maior problema hoje da social media. Mas pode ser o público-alvo pra você. Eu sei, não, mas o que eu tô querendo dizer é, se a social media não conseguir entrar num nível de empatia e de conexão com o cliente que ela tá construindo, ela não vai conseguir atingir e alcançar o público. Então você vai escrever um roteiro, vai escrever um cronograma tão longe da realidade do cara que ele olha pra aquilo e fala, cara, não tem como fazer isso aí. Não faz o menor sentido. Eu não consigo. Na cabeça dele não faz sentido. Exatamente. Então, por exemplo, tu é social media, tu vai atender, sei lá, uma chocolateria. O cara vende Nossa, eu ia gostar chocolate, vende café, vende lanche, ele tem lá a operação dele. Tá. Me fala o que vem na tua cabeça agora. Tu precisa definir um conteúdo agora pra ele. Me fala rapidinho o que tu pensou. É só porque eu quero mostrar a diferença de como é que o marqueteiro pensa e como é que o social media pensa. O que você pensou? Pensaria alguma coisa de mostrar os produtos, de provavelmente um Reels. Um Reels, algo um nesse take sentido, rápido, com, cortezinho, ele derrubando café, chocolate escorrendo. Não sei se um food porn. Um porn food. Porn food, né? É isso aí. Essa seria a ideia. Não sei se isso. Mas tu precisa resolver agora. É agora. O desafio é agora. Mas seria algo mais no sentido de mostrar os produtos. Mostrar os produtos que são consumidos ali. Exato. Beleza? Como é que marqueteiro pensa, tá? Não sei. Marqueteiro pensa em sazonalidade. O que eu penso? O cara vem conversar comigo e fala assim, e era assim que eu atuava quando eu atuava como social media, porque a gente era tudo, é social media, gestão de tráfego, editor de vídeo, design. Como é que eu pensava? Eu falava assim, ó, beleza, qual é a próxima grande data? É uma data importante. Dia das né? Crianças. Mas tem Dia das Crianças, tem Outubro Rosa, depois tem o... Finados. Não, o mais importante de novembro é Black Friday. Aí tem a Black Friday. E depois tem Natal. Então, todo o planejamento de conteúdo que eu faria, que eu pensaria pra esse cara, seria uma construção até o Natal. Tá, mas tu me pediu uma ideia de um vídeo. Eu sei, mas eu não tô criticando a ideia do vídeo. Eu tô dizendo o seguinte, social media sempre vai pensar no conteúdo. E ela pode pensar numa estratégia de cauda longa, que vai conectar as coisas. Mas, em geral, ela pensa na trend. Ela pensa no que tá em alta, ela pensa no que funciona agora. O marqueteiro, ele vai sempre pensar na continuidade, na estratégia geral. Tipo assim, ó, eu quero gerar venda. Então, eu posso fazer o teu, mas eu faria o teu Reels conectado com o Outubro Rosa agora. E eu faria isso pensando de alguma forma, todo mundo que curtiu esse vídeo, eu botar alguém pra falar com essa pessoa e vender pra ela. Essa seria a minha forma de raciocínio. E eu acredito que quando um social media ele ganha essa ideia, quando ele ganha essa percepção, ele consegue chegar muito mais longe. Ele consegue criar conteúdos melhores, ele consegue... Visão mais ampla. Exatamente. E aí ele vai conseguir, quando ele cria um roteiro, quando ele cria uma sequência de stories, ele vai conseguir chegar tão próximo do que aquele cara quer. Por que o cara contrata o social media? Mas sabe... É pra vender mais. Mas esse é o problema. Porque o social media, a maioria das social medias, os social medias que estão ainda crescendo cada vez mais, eles atuam o quê? Atuam sozinhos. Então não tem um time por trás. A pessoa coloca o social media e quer que ele resolva tudo. Então ele quer que resolva edição de vídeo, design, tráfego. E daí o social media, claro, tem alguns que chegam e falam, ó, não tem como, a gente precisa de um time, a gente precisa Música disso. triste, editor. Música triste. Precisa disso, precisa daquilo. E daí o dono de empresa olha pra cara e fala, não tem dinheiro. Então você tem que resolver tudo. Daí quando resolve, é culpa de quem? Do social media. Ah, não tá vendendo mais? Tá, mas tá rodando alguma campanha? Tá sendo feito algum planejamento? Daí o social media vai lá e entrega o planejamento de, ó, a gente pode fazer isso de Dia das Crianças, de Outubro Rosa, de não sei o que lá, mas a gente vai precisar de uma galerinha, uma mão. Daí não faz. E aí que tá, é assim, ó, essa ideia de eu vou contratar uma social media vai dar bom, é uma ideia de 1999, é uma ideia de 2004, é uma ideia de 2010. Nós estamos em 2025. Então, o empresário que ele ainda não entendeu que o Instagram é um canal de aquisição, ele tá perdendo dinheiro todo dia. E aí ele não, mas eu só preciso de um post. Vou botar um post hoje que é dia da criança. E aí ele põe, ó, feliz da criança. Não façam isso, tá? Não funciona mais. Isso não funciona. Isso funcionava lá atrás, não funciona mais. Não faz sentido. Aleatório de só pra colocar. Ó, se você é social media, você tá vendo, e você não tem mais o que colocar no calendário de conteúdo, você quer colocar um Dia dos Finados. Cara, não faz isso. Feliz Dia da Criança. Pra quê? Só pra desejar Dia da Criança? Teu público tem alguma coisa a ver com criança? Não tem. Então não posta. E sabe o que é pior? É que é muito mais fácil fazer conteúdo pros outros do que pra gente. Ah, isso com certeza. É muito mais fácil. Então, por exemplo, quando eu vou pensar em conteúdo pra cliente, é muito fácil. A tua cabeça funciona muito rápido. E pra você... Pra mim é difícil.
não funciona. Então, é bem complicado, porque... E eu acredito que talvez isso aconteça com um monte de empreendedor também. Porque ele sabe como resolver o problema dos outros. Se ele tivesse sendo um consultor para o colega dele, para o cara que trabalha do outro lado da rua, ele diria coisas que ele, às vezes, não consegue dizer sobre o negócio dele. E isso é realmente um desafio, assim, é um desafio. Uma das coisas que a gente impõe ali na moral é que a gente não age de forma negativa quando vem alguma crítica, quando vem alguma sugestão, quando vem alguma informação. Então, a gente aprende muito rápido, porque a gente tem essa vontade de aprender, chama ali de coração ensinável, né? Então, eu quero saber o que está acontecendo de errado. Então, quando o cara vem e me traz uma ideia que eu penso, não faz sentido isso daí, eu volto e falo, peraí, deixa eu dar a entender. E eu acho que o empresário de sucesso, ele tem essa habilidade de reduzir o ego dele e falar, peraí, esse cara tá me falando uma coisa que eu não concordo, mas não entendi, mas, esse cara aí, ele já conseguiu alguma coisinha nesse nicho. Talvez tenha algo que ele saiba que eu não sei. Agora, pra conteúdo, realmente é difícil, porque a gente tá lidando com a gente, é a gente falando. E nem é questão de vergonha, eu não tenho vergonha. Se você botar peruca, eu coloco. Quer que eu coloque vestido de noiva igual o Eric Rocha? Eu coloco, não tem problema. Não sei, o que a gente pode fazer? Muito empreendedor tem vergonha de aparecer desse ponto. É verdade. Não gosta de aparecer, quer que outra pessoa apareça pra ele, no perfil dele, falando o conteúdo dele, do que ele sabe. Aí vem uma questão. Todo empreendedor precisa aparecer? A gente tem o velho da van pra... Não, tudo bem. O velho da van, o João Adib, esses caras, eles criaram um sistema ali onde eles aparecem, porque eles são o principal funil que são. O Thales Gomes. Que empreendedor que dá certo não aparece? Você sabe quem é o dono da Nike, o dono da Coca-Cola? Não, mas você eles são uma marca. Beleza, mas você já comprou tênis da Nike e Coca-Cola. Vamos pegar empreendedor menor, então. Tem restaurante, cara. Tem um monte de restaurante que é bom, você vai, o restaurante tá indo bem, que o dono não aparece necessariamente. Então, assim, eu não acho que o que acontece é que quando o cara decide ele ir pra frente da câmera e ele se torna o comunicador do negócio dele, ele reduz o custo de aquisição de cliente. Ele baixa o custo de lead dele. Porque quando ele vai pra frente da câmera, ele não precisa contratar uma menina, ele não precisa contratar um divulgador, ele não precisa contratar um ator, porque ele tá fazendo esse papel. Então, ele consegue reduzir o custo, o que é bom. Todo empreendedor precisa avaliar custo, precisa verificar como é que ele baixa esse custo de aquisição de lead, pessoas interessadas no negócio dele. Agora, não é todo mundo que tem habilidade natural, não é todo mundo que sabe se comunicar, não é todo mundo que consegue falar, tem gente que é gaga, tem gente que é vesga. Mas daí como é que, vamos dizer, beleza, tem uma fulana que é dona de uma loja e ela não quer aparecer, ela já falou, não adianta que eu não vou aparecer. Ela vai precisar criar alguma estratégia. Mas qual que é a estratégia que pode ser pra ela vende o quê? Ela vende roupa. Então, para mulheres. Agora eu sou consultor dessa pessoa. O que eu faria? Ela deve ter dentro dos clientes dela, ela deve ter uma ou duas meninas bonitas que compram com ela constantemente. A cada 2 meses, 3 meses ela vão lá e compram. Essas meninas têm habilidade pra falar. Tá. Então eu faria um modelo, um plano de partner com elas, aonde você vai fazer esses conteúdos e eu vou te dar essas roupas. Eu vou fazer isso. Agora, para que eu continue com você fazendo isso, eu preciso que você me traga clientes. Como é que eu meço isso? Eu vou medir com o TM, eu vou medir com o link na bio, eu vou medir com a peça que você colocou sendo esgotada aqui e eu vou conseguir criar um sistema. Se eu consigo criar um sistema nesse estilo e ele me traz dinheiro, me traz recurso, faz sentido. Aí eu consigo substituir e usar o meu tempo como empreendedor para fazer. Mas eu tenho que entender que isso vai aumentar o meu custo. Então eu tô pagando, exatamente, tô pagando pra você. Mas às vezes compensa, por quê? Porque o custo, ele vai resolver essa parada. E assim que um monte de marca hoje em dia funciona porque pega os influenciadores pra fazer propaganda. Exatamente. Quando a marca é muito grande, perfil, ou o influenciador é muito grande, ele pode trocar, inclusive, a mídia por equity. Ou seja, ele se torna um sócio da empresa pra virar o comunicador da empresa. E aí ele ganha lá 1, 2, 3%, 5% da empresa. E aí o que a empresa lucra, do jeito que ela faz a distribuição de lucro dela, ou 3 meses, 6 meses, 1 ano, ele recebe esse valor de acordo com as cotas dele. Isso acontece. Isso é um modelo bem comum até, bastante comum. O Flávio Augusto faz muito isso. Então é um modelo. Agora, você é dono de uma pequena empresa, você não precisa dar a porcentagem para a pessoa. Você pode testar ela e você testa ela até o ponto que você olha e fala, cara, compensa. Eu tô gastando aqui com esse vestido que eu dei para essa menina. O preço de venda dele é R$500. Significa que eu paguei 150. Paguei no máximo 200, porque eu preciso ter lucro, preciso pagar imposto, preciso ter lucro. Então, se essa é a realidade, é isso que eu faria. Muito bem, terminamos aqui essa reunião de briefing. É uma reunião de briefing que vocês participaram. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva no canal. A gente vai estar tentando fazer mais vídeos como esse, onde a gente vai discutir, argumentar. Eu vou
vou trazer alguém aqui pra dar uma volta comigo no carro. Hoje foi a Júlia, que é a nossa social media, cuida aqui do social media da Máquina Moral. Quem sabe em algum momento eu vou trazer a Tati, que vai ser a nossa vendedora. Depois eu vou trazer a Gabi pra falar sobre o sucesso do cliente. E a gente vai trocando ideia, gravando. Vai almoçar agora. Tchau, até a próxima.